Hoje você vai entender exatamente qual é o problema ambiental que está acontecendo em Maceió e qual é a importância da extração de salgema, por que isso está trazendo tantas consequências negativas, o que é salgema e, enfim, o que a gente traz de reflexão a partir disso. E é claro que o nosso objetivo aqui também vai ser trazer um pouco aquilo sobre como o Enem poderia cobrar um contexto como esse na próxima prova. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, deixar seu like também, e se gostar do vídeo também comenta aqui, dando sugestões para os nossos próximos episódios da série A Química é o Mundo. A extração de salgema é algo que acontece em Maceió já há aproximadamente 50 anos. Além de Alagoas, você já viu isso acontecendo também na Bahia, também existe extração de salgema, e uma outra fonte muito grande de salgema no Brasil é o Espírito Santo, onde ainda não ocorreu a extração. Mas agora eu quero que você entenda um pouquinho melhor o que seria salgema, qual o interesse da Braskem em fazer esse processo e o que pode ter levado à situação tão caótica que estamos vendo no exato momento em que eu gravo esse vídeo. Mas vamos lá, galera, o que é o salgema? O salgema apresenta como principal componente o cloreto de sódio, além de outros cloretos ali como o cloreto de potássio e cloreto de magnésio. E através da extração do salgema é possível você obter diversas substâncias com muito interesse comercial, que podem gerar muito lucro. E aí eu posso citar a soda cáustica, eu posso citar o ácido clorídrico, e mais do que isso, até o próprio PVC, que é um nome que é uma sigla para policloreto de vinila, que é um polímero muito importante, você já ouviu falar do PVC certamente. Você pode obter através dos derivados ali da extração dos componentes do salgema. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma pergunta que surge quando a gente ouve falar sobre uma mina de extração de sal é: quais são os interesses econômicos por trás disso? Porque quando eu falo de uma mina de ouro, isso está muito na cara, a questão econômica é muito forte. Mas quando eu falo, gente, de salgema, estou falando ali sobre uma substância que vai ser precursora de várias outras substâncias, e essas substâncias também apresentam altíssimo valor comercial. E como funciona esse processo de extração? Essa fonte aí de sal, galera, está a um pouco mais de 1000 metros aí de profundidade. Então você vai passar ali, vai ter uma perfuração, uma sonda vai ser colocada até lá onde está o sal com água. Por que vai adicionar água? Porque o cloreto de sódio, assim como a grande maioria dos sais de metais alcalinos, apresentam altíssima solubilidade em água. Então o que vai acontecer é que a água vai chegar ali e vai dissolver aqueles componentes. Por uma outra sonda, você vai ter a subida dessa solução ali, vai ser uma salmoura, né? Uma solução ali muito concentrada de sal, de cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio agora em solução, ele sobe para a superfície, aonde ele vai poder ser utilizado. E qual é a grande preocupação? Por que isso pode gerar tantos problemas? Vídeo que estamos vendo aí, né, galera? É o seguinte: quando você tira o sal, porque ele é muito solúvel, sal junto com a água, você precisa preencher esse espaço aqui com alguma coisa. E se esse preenchimento não é adequado, isso vai gerar uma pressão e com o tempo vai se sedimentando ali materiais, vai tendo um desgaste daquele solo. No momento em que esse vídeo aqui está sendo gravado, as estimativas aqui na semana passada, a cada dia, o solo cedia 40 centímetros. Então se fala de formação de crateras de, sei lá, 300 metros. E isso afeta muito a vida da população e também tem consequências ambientais muito grandes. Então, uma falha nesse processo aí de preenchimento do solo é justamente o que potencializa essas preocupações. Galera, eu não encontrei nenhuma das informações oficiais o que é feito, quais são os processos feitos com o cloreto de sódio, uma vez que ele vai para a superfície. Mas quando a gente pensa nos produtos dessa reação e suas possíveis aplicações, a gente começa a pensar na possibilidade do uso da eletrólise aquosa. E aí eu gostaria de comentar um pouco com você sobre essa reação, porque ela é uma reação que é cobrada no Enem. O Enem tem uma preocupação muito grande, gente, com a contextualização. Você sabe muito bem disso. E o sal de cozinha ele tem diversas aplicações. O cloreto de sódio tem várias aplicações. E a eletrólise aquosa está entre esses processos que o Enem, em sua ementa, descreve que ele quer que você conheça. Não é à toa que ele já cobrou isso aqui mais de uma vez. Então, basicamente, galera, o sal de cozinha em água, quando você passa uma corrente elétrica de um pouco mais de 2 volts, ele se decompõe. Então, eletrólise basicamente é isso, você usa energia elétrica para decompor uma substância. Nesse processo, acontece a redução da água e a oxidação do cloreto de sódio. Como é que eu sei disso? E é para você que já tem uma manha um pouco mais de eletroquímica, você vai se ligar aqui bem fácil, tá?
O NOx do cloro aqui está -1, tá bom? O sódio é +1, então o cloro tem que ser -1 para anular essa carga. E aqui o cloro está com NOx 0, tendo em vista que é uma substância simples. Substância simples tem sempre NOx igual a 0. Então, se sai de -1 para 0, o NOx aumentou, estava -1, foi para 0. Isso indica que houve um processo aqui de oxidação. Então, acontece a oxidação do cloreto de sódio. E a água passa por um processo de redução. A gente sabe que ocorre uma redução da água porque o hidrogênio aqui estava com NOx +1 e aqui está com NOx 0 também, já que é uma substância simples. Então aqui é um processo de oxirredução. O Enem já cobrou essa questão, esse exemplo aqui uma vez. Por quê, galera? Porque o Enem ele trabalhava com a situação em que ele dizia sobre o uso desse processo justamente para a obtenção de hidróxido de sódio. E aí ele dizia assim, ó, no ânodo, que é o compartimento onde acontece a oxidação, você produz o gás cloro. E ele perguntava qual era o produto obtido no cátodo. Nesse caso, no cátodo é obtido o gás hidrogênio. Essa era a alternativa verdadeira, falava lá hidrogênio molecular. Então, conhecer esse processo aqui é muito importante, tá, galera? Então você pode obter o gás hidrogênio, que é muito importante por ser inflamável. Você pode obter o hidróxido de sódio, que é vendido comercialmente como soda cáustica. É usado na fabricação de sabão também. Você também tem aqui o gás cloro, que vai entrar aqui algumas aplicações que comentaremos aqui ainda nesse vídeo. A respeito da produção do policloreto de vinila, ela passa por algumas etapas, e essas etapas a gente vai trabalhar aqui de forma simplificada, porque algumas das reações envolvidas na produção do PVC, elas são cobradas do Enem, fazem parte do escopo de reações orgânicas do ensino médio. Então aqui a primeira etapa aqui, ó, gente, é o quê? O cloro obtido pelo processo de eletrólise aquosa, ele pode reagir com o eteno, ok? Essa reação é uma reação de adição. Reação de adição, galera, é caracterizada por uma substância que apresenta uma ligação dupla entre carbonos, e aí haverá a quebra da ligação π. Lembre-se que quando tem ligação dupla, uma ligação é sigma, uma ligação é π. E é quando você quebra a ligação π, permite que cada átomo de carbono aqui faça uma nova ligação. E aí você terá como produto o dicloroetano. Ou seja, em cada átomo de carbono aí, você vai ter a entrada de um átomo de cloro. Então aqui você tem a primeira etapa, uma reação de adição, conhecida como halogenação ou cloração. Halogenação porque você adicionou um halogênio, cloração porque especificamente você adicionou o cloro. Então entra um átomo de cloro em cada um dos carbonos, formando dicloroetano. Em uma segunda etapa, galera, o que vai acontecer aqui vai ser uma reação de eliminação. Lembrando que isso aqui é uma forma simplificada de representar esse processo, tá, gente? Uma eliminação vai ser o contrário do que falamos em uma adição. Enquanto na adição quebra a ligação π e entra um átomo em cada carbono que tinha π, aqui você vai tirar um átomo de cada carbono e você vai regenerar a ligação π. Nesse caso aqui, o processo ele vai ser nas condições que permite a saída do cloro junto com o hidrogênio. E a saída do cloro junto com o hidrogênio permite que abra uma valência nesse carbono, uma valência nesse carbono, para que aqui seja formada uma ligação π, ok? Então, olha só, o nosso produto vai ser esse aqui, ó. Aqui agora vai ser uma ligação dupla. Olha só, ele é um pouquinho diferente do produto do reagente da primeira reação. Além disso, a gente obtém também HCl, tá? Então aqui já também é uma substância importante, né? O ácido clorídrico também tem muitas aplicações. É essa substância aqui, galerinha, que vai ser utilizado como monômero no processo de polimerização, que nós vamos comentar aqui agora. A polimerização é assim, galera. A nossa substância citada anteriormente, ele vai ser utilizado como monômero nesse processo. Ou seja, você vai ter N moléculas disso aqui, várias moléculas dessa substância, e elas vão estar reagindo entre si em cadeia, formando uma grande molécula, uma macromolécula, que chamaremos de polímero. Basicamente aqui, galera, cada uma dessas moléculas aqui vai ter a quebra da ligação π, abrindo uma valência para cada carbono. Como isso acontece em várias moléculas, é como se outras moléculas iguais a essa fossem se encaixando aqui. Porque pense que em cada carbono de cada molécula, uma ligação π terá sido quebrada, abrindo a valência, permitindo a entrada de um outro grupo, um outro grupo, um outro grupo. A gente representa isso, galera, da seguinte forma, ó. Então agora você vai ver uma ligação simples, porque a ligação π foi quebrada. Os mesmos átomos anteriores, só que agora a gente representa a seguinte, ó, galera.
Esse símbolo aqui é para indicar que isso aqui não acaba aqui. Ou seja, depois desse carbono, você vai ter uma outra unidade exatamente igual a essa aqui do lado, que vai se repetir N vezes. E esse aqui é o nosso PVC, o nosso polímero. Isso aqui é chamado de polímero de adição, porque se você observar, você tem aqui uma mesma ligação pí-sendo-quebrada, ok? Você tem uma mesma ligação pí-sendo-quebrada, e ligação pí-sendo-quebrada é característica de reação de adição, tá bom? Aqui você também pode dizer que é um homopolímero, tendo em vista que você usou um único tipo de monômero. Se você usasse dois tipos de monômeros diferentes combinando em sequência, não seria um homopolímero, tá? Aqui nesse caso você forma um homopolímero, que é o PVC. Eu digo que é um homopolímero porque eu só usei um único tipo de monômero. Situações como essas, galera, nos trazem a preocupação. Será que as pessoas que estão aí na frente do poder, elas realmente se preocupam com a população, com o meio ambiente, com o país que nós vivemos, quando as decisões são tomadas? Principalmente ações como essas que envolvem grandes empresas, na qual muito lucro pode ser envolvido. Desde 2019, quando começaram as evacuações, desde os primeiros alertas aí, né, do que estava acontecendo em Maceió, já houveram acordos da Braskem com quase 20 mil famílias. Então, as famílias que recebem indenização, recebem um valor ali para um aluguel temporário, um valor ali para conseguir fazer uma mudança. Mas é um país que ainda está marcado pelos acidentes recentes em Brumadinho, em Mariana, e tantos outros que a gente pode começar a pensar e lembrar coisas mais pontuais que acontecem aí em nossa vida cotidiana, que a gente vê realmente, desse caso, uma falta de solução para o problema e uma falta de punição para os responsáveis, nos faz perguntar se esse caso que estamos vivenciando agora em Maceió vai cair no esquecimento e apenas algumas medidas para apenas calar a boca das pessoas vão ser dadas, ou se realmente começaremos a repensar a forma em que lidamos com o meio ambiente e que lidamos com a transformação que podemos fazer dos materiais que estão ao nosso redor.